E Hebreus capítulo 11, versículo 6, diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Na versão NTLH diz: sem a fé ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Ele recompensa quem? Os que procuram conhecer Ele melhor. Então, aqui nesse texto ele fala sobre uma fé que é voltar-se para Deus, uma fé que é ir a Deus, aproximar-se de Deus, mas também nessa aproximação de Deus, crendo na existência de Deus. E nós vamos perceber que nós estamos vivendo dias hoje onde muitas pessoas elas não desfrutam disso. Não desfrutam desta fé, desta convicção da existência de Deus. Tem muitas pessoas, inclusive, que dizem: mas onde é que está Deus? E por que Deus não faz nada? Deus não olha para nós. Algumas pessoas questionam a existência de Deus pelo estado que se encontram hoje e até pelo estado da humanidade. E em 2 Coríntios, no capítulo 4, no versículo 3 diz: mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século chegou ao entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. O que nós vamos entender aqui? Que nós temos pessoas cegas. E não somente pessoas cegas, mas diz que pessoas que estão se perdendo, pessoas que não estão desfrutando do que é o querer de Deus, dizendo: onde está Deus? Por que Deus não faz nada? Por isso que Jesus Cristo veio como luz, para abrir os nossos olhos e tirar-nos das trevas para a luz. Então nós estamos começando hoje sobre fé na atualidade, e nós precisamos então falar em quem cremos, e como cremos, e por que cremos. Porque nós podemos estar vivendo dias hoje onde as pessoas estão tendo um atuar místico, e você vai ver que na maioria das religiões as pessoas professam e dizem crer em Deus, mas há um ditado, inclusive, que toda religião salva e todo caminho leva a Deus. Mas nesta noite eu quero falar sobre a nossa convicção de fé, a nossa base, como começa a nossa fé. A nossa fé começa quando Deus envia o seu Filho ao mundo como luz para nos tirar das trevas. A nossa fé, ela tem começo, meio e futuro. E a nossa fé diz que ela agrada a Deus. Sem fé é impossível o quê? Agradarmos a Deus. Então, é uma fé, é uma forma de relacionamento que dá valor a Deus, valoriza a obra de Deus, a graça divina,
valoriza e dá continuidade de um bom começo que tivemos. É o desenvolvimento do que Deus iniciou em nós. Viver uma vida de fé na atualidade é saber que Deus começou uma boa obra em nós. É saber que nós fomos conquistados por Deus para crermos nele. E como aconteceu isso? Romanos capítulo 1, no versículo 17, o versículo 16 diz: pois não me envergonho do quê? Do Evangelho, porque ele é o quê? O poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito. Agora, quando você vai ler na Bíblia, que está na linguagem de hoje, na NTLH, diz assim, o versículo 2: pois o Evangelho mostra como é que Deus nos aceita. O Evangelho mostra como é que Deus o quê? Nos aceita. E por meio da fé, do começo ao fim, como dizem as Escrituras Sagradas, viverá aquele que por meio da fé é aceito por Deus. Então nós vamos perceber que quando diz que nós vamos viver pela fé, nós vamos desenvolver uma vida que é doada por Deus, porque Deus fez uma obra redentora, e esta obra redentora nos reconciliou com Ele, e nós cremos nesta obra redentora e fomos justificados. Romanos capítulo 5 diz que nós somos justificados pela fé e passamos a ter paz com Deus. Nós que estávamos antes de costas para Deus, quando cremos no amor e na graça de Deus, nós somos aceitos por Deus e recebemos essa nova condição de vida dada por Deus para vivermos nesta terra e vencermos em Cristo Jesus. Então eu curti essa tradução porque o Evangelho mostra como é que Deus nos aceita. Você é aceito por Deus, você é reconciliado com Deus por causa da graça e do amor de Deus. É a fé em Cristo que nos torna aceitos por Deus, nos dando uma nova vida. Amém? Hebreus, vamos voltar a Hebreus capítulo 12, estávamos no 11. Não se preocupe, eu não vou demorar muito, estou fazendo só uma introdução, para que meus colegas continuem amanhã. Diz assim, a partir do versículo 1: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos de tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Na linguagem NTLH diz assim, na primeira parte do versículo 2: conservemos os nossos olhos firmes em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa, e é ele quem a aperfeiçoa. Então quando diz que ele é o autor e o consumador da fé, é por meio dele que a nossa fé começa. Por isso que quando você vê algumas pessoas dizendo que creem em Deus, mas elas não estão identificadas com o caminho de Deus, que é o Salvador, que é o seu Filho, o Messias, você pode ver uma coisa, você pode ver que ali não está a fé genuína, ali não está a fé verdadeira. Já desde o começo da igreja é dito que o espírito do anticristo vai negar que Jesus Cristo é o Filho de Deus.
Então nós estamos falando sobre do início, de quando e como começa a nossa fé. Diz assim: conservemos os nossos olhos firmes em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa e é ele quem a aperfeiçoa. Então nós precisamos entender isso, que a nossa fé, quando falamos em ter fé nos dias de hoje, ela é resultado de termos sido aceitos por Deus, porque cremos em Jesus Cristo, e é Jesus que nos reconcilia com Deus e gera em nosso coração então essa nova condição de vida. Romanos capítulo 10, versículo 17. Eu sempre gostei muito desse texto, porque diz assim: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Nós podemos usar esse texto de uma forma afirmativa para dizermos que toda a fé hoje que nós tivermos ou viermos a expormos de forma prática, ela vai ser resultado de um texto bíblico, de uma compreensão daquilo que o Espírito Santo vai nos vivificar nos corações da palavra de Deus. Então a fé realmente ela é resultado, de promessas, resultado da palavra de Deus para o nosso dia a dia, nosso desenvolver da fé. Mas aqui está dizendo sobre a questão da salvação. A fé para a salvação, ela tem início na pessoa de Cristo Jesus. Então, como é importante quando nós lemos já em Hebreus e entrarmos nesse entendimento que a fé para a salvação, ela só virá através da mensagem, da pregação, da obra, da graça em Cristo Jesus. Em Atos capítulo 4, versículo 12, o apóstolo Pedro disse que não há salvação na terra, nem debaixo da terra, fora do nome e da pessoa de Cristo Jesus. Então, como é importante nós começarmos falando da fé nos dias de hoje, renovando o nosso crer, renovando a nossa convicção de que nós cremos em um Deus Criador dos céus e da terra, mas nós fomos reconciliados com esse Deus por causa da graça e do amor dele, que enviou o seu Filho, e a pregação da graça do Filho de Deus é que nos dá a condição de vivermos uma nova vida e sermos abençoados, conduzidos por Deus hoje, como filhos de Deus. Uma fé baseada na pregação da pessoa de Cristo, como Filho de Deus, como Messias e da sua graça. Gálatas 1:4. Alguém pode perguntar: será que ele vai fazer um apelo hoje para a salvação? Vamos lá. Posso fazer, mas eu quero fazer um convite para a proclamação do Evangelho hoje. A minha mensagem, ela tem como base hoje iniciarmos um congresso onde nós devemos afirmar e declararmos em quem é a nossa fé. A nossa fé é em Cristo Jesus. Em Gálatas 1:4 diz que Jesus se entregou por nós na cruz para nos desarraigar de um mundo perverso. Então a nossa fé, ela está baseada na pessoa de Cristo e na obra dele, na questão da cruz. Quando nós estamos cantando, a cruz nos libertou. Há poder no que nós estamos dizendo, porque foi na cruz que Cristo se entregou para nos desarraigar e nos soltar de nossas ataduras e amarras espirituais. Em Mateus 20:28, Jesus disse que ele veio para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Diga nesta noite: eu estou aqui porque eu fui resgatado por Jesus Cristo. Dá um forte aplauso para Cristo. Aleluia. Aleluia. Não é nenhuma organização, não é nenhum movimento, não é nenhuma denominação. Não existe promessa de mover ou atuar fora da pessoa de Cristo. Ele é todas as coisas.
Quando nós lemos 1 Pedro 1,18, diz que a nossa salvação também não se deu pela questão do ouro e nem da prata, mas a nossa salvação, ela se dá pela obra, pelo sangue do Senhor Jesus. Então, eu me lembro uma vez que uma pessoa me perguntou, mas como é que esse negócio, eu posso realmente ter essa certeza que eu vou ser salvo? Como é que eu vou sentir isso? Como é que eu vou sentir essa salvação? Eu posso sentir essa salvação? Naquela hora que ele me perguntou isso, me veio aquela palavra de Lucas, capítulo 2, quando Simão foi no templo, e Simão tomou Jesus nas mãos e disse: meus olhos já viram a salvação, tanto para o povo judeu como para os gentios. E ali eu disse, mas eu não via a cruz com os meus olhos, eu não vi a cruz de forma física. E eu estava começando no ministério, eu estava começando a pregar o Evangelho. Eu disse, essa pergunta então as pessoas vão me fazer sempre, se eles poderão sentir, eles poderão desfrutar, como é que eles vão saber que eles foram salvos? E aqui, na questão do sangue, também como diz em Colossenses 1,13, depois você pode meditar até o 23, não vou ler tudo hoje, porque nós temos mais pela frente, mas diz que através de Cristo nós somos transportados do reino das trevas para o reino da luz, onde nós temos a redenção e a remissão de nossos pecados. E Romanos 8,1 diz que já nenhuma condenação mais há para os que creem em Cristo Jesus, porque Ele nos libertou de toda a condenação, nos deu livramento, nos livrou de maldições e ataduras e condenações. E o que Deus me mandou falar foi que aquele que confessa Cristo, aquele que crê na cruz, desfruta do livramento que Cristo consumou na cruz. A cruz, ela te justifica diante de Deus. Somos justificados pela fé, e quando diz que nós passamos a ter paz com Deus, significa as nossas condenações e as nossas acusações, e aquilo que nos separava de Deus é anulado, e nós somos reconciliados e aceitos por Deus. Isso nos traz grande alívio, isso nos traz livramento, isso nos traz conforto, isso nos traz paz. Paz. E também alegria. Então eu comecei a pregar o Evangelho, eu comecei a ver pessoas dizerem, é interessante, quando eu confessei a Cristo, como foi orientado, eu senti como saindo de mim um fardo, saindo de mim um peso, eu senti que aquela tristeza, aquela angústia, ela me deixou, eu senti que algo novo, algo gostoso entrou no meu coração, eu senti que realmente eu recebi uma nova vida. Então, quando nós falamos em vivermos pela fé, é vivermos uma vida de convicção de que realmente nós estamos salvos e perdoados em Cristo Jesus e livres, onde nós vamos desfrutar do reino de Deus na terra por causa do amor de Deus, por causa do perdão de Deus. Quando Jesus andou na terra, Ele fez muitos milagres, muitos. Mas tem um milagre que eu curto Ele, me chama a atenção, porque Ele me deu ânimo e intrepidez para começar a pregar o Evangelho. Foi quando Jesus, a partir de Lucas capítulo 5, versículo 17, Jesus estava numa casa ensinando em Cafarnaum, e ali tinham religiosos de todos os segmentos da época, religiosos, pessoas esclarecidas na Escritura, e todos eles certamente questionavam a Jesus como o Messias.
E diz que foi trazido um paralítico, e esse paralítico foi trazido, e ele foi colocado inclusive por cima pelo telhado, porque a casa estava tão cheia, não tinha lugar para entrar na casa, não tinha como introduzir na casa, então colocaram o paralítico por cima no telhado. E quando colocaram o paralítico por cima do telhado, ficaram todos com a expectativa para ver o milagre acontecer, porque diz a Bíblia que o poder de Deus para curar, ele estava em Jesus. O poder de Deus para curar, ele estava em Jesus. E todos ficaram olhando, e diz que Jesus, vendo-lhes a fé, viu que aquilo realmente tinha sido feito de uma forma séria. Olhou para o homem e disse: homem, os teus pecados estão perdoados. Mas homem, os teus pecados estão perdoados, não é o que eles estavam esperando. Eles estavam esperando que Jesus dissesse: homem, vamos lá, toma o teu leito, pega os teus amigos e vai embora, tu já está curado, e me deixa continuar falando. Mas uma das coisas que me chama a atenção nessa passagem bíblica, e que me animou e me incentivou a pregar o Evangelho, que quando Jesus percebeu que todos que estavam ali começaram a murmurar e começaram a questionar a respeito de Jesus poder perdoar pecados ou não, porque eles disseram: somente Deus pode perdoar pecados. Isso não está errado, somente Deus pode perdoar pecados. Mas eles tinham que entender que ali estava o Messias, ali estava o Filho de Deus. E para mim, eu creio com convicção que foi orientação divina levar aquele paralítico para que mostrasse diante de todos quem era Jesus. Para mim, Deus disse: meu filho está lá dando uma aula, fazendo uma parte do seminário, vamos fazer o seguinte, vamos abrir o telhado logo, para também abrir a cabeça deles. Então, não somente ali o telhado ia ser aberto, como a cabeça deles deveria ser aberta. E soltando ali um paralítico, Jesus fez diferente do que se esperava. Ele disse: teus pecados estão perdoados. E quando eles começaram a murmurar, ele disse: mas para que vocês saibam que eu tenho sobre a terra, poder para perdoar pecados, levanta e anda. Então a nossa fé não é somente de um Deus que está nos céus nos olhando, de um Deus que está no céu distante de nós, mas a nossa fé é de um Deus que tomou o seu Filho, e o seu Filho deixou da sua glória, como cantamos, ele se fez homem como nós, ele veio a esta terra, e ele nesta terra mostrou o poder de Deus, dizendo: toda autoridade foi-me dada nos céus e na terra, e por onde andou Jesus, os céus estiveram abertos, e os anjos subindo e descendo, e nesta terra ele manifestou o poder de Deus para perdoar pecados. Eu quero, depois dessa mensagem, depois dessas imagens que você viu, quero orar com você. Vamos orar? Pai, toca-nos pelo Teu Espírito, pelo Teu poder, a Tua paz, o Teu descanso e a Tua bênção sobre cada vida. Senhor, faz milagres, Deus. Cura, abençoa as famílias financeiramente, emocionalmente, cada vida em seus desafios. Em nome de Cristo oramos. Amém e amém. Que Deus abençoe a tua vida, é sempre um prazer estarmos juntos. Também você pode acessar nossas redes sociais para nós conversarmos e vai ser uma bênção. Um bom final de semana, paz para todos e até segunda-feira.